Muito bem, pessoal. Neste vídeo eu vou corrigir com vocês as questões aplicadas no concurso de Cachoeirinha no dia 15 de agosto para os cargos do turno da tarde. Essa prova que eu estou mostrando é do cargo de psicólogo, mas a parte de legislação é a mesma para todos os cargos do mesmo turno. Então, caso tenha feito prova para outro cargo no turno da tarde, tu vai perceber que as questões são as mesmas. Bom, pessoal, eu fiquei muito contente com essa prova, especialmente essa do turno da tarde do dia 15, porque muita coisa mesmo estava no nosso simulado. Quem fez o nosso simulado acertou certamente a maioria das questões. E quem fez o curso simulado e o aulão pré-prova, aí eu tenho certeza que só não gabaritou por detalhe se não tiver gabaritado. Essa prova estava realmente muito boa de fazer, muito bem feita, bem elaborada. E agora eu vou mostrar para vocês cada uma das questões. A distribuição foi a mesma em todos os concursos até aqui da Prefeitura de Cachoeirinha. Esse já é o terceiro final de semana de provas e em todas a gente tem 2 questões sobre a Constituição Federal, 4 sobre a Lei Orgânica e 4 sobre o regime jurídico dos servidores. Para os professores de Cachoeirinha, que tem prova no próximo domingo, como o conteúdo é um pouquinho maior em legislação, tem outros conteúdos também, é provável que não seja a mesma distribuição. É provável que surjam questões sobre outros assuntos também, e talvez um pouco menos das leis municipais. Talvez, ao invés de 8 questões, sejam 7 ou 6 sobre as 2 leis municipais. Bom, vamos ao que interessa, correção da prova. Pessoal, essa questão 11 aqui é um assunto que eu falo tanto, até quando eu dou aula sobre o regime jurídico dos servidores, eu toco nesse assunto, que são os cargos privativos de brasileiro nato, que estão lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. E aí eu sempre falo para vocês, quem é que tem que ser brasileiro nato? Todos aqueles que sentam na cadeira do presidente da República. Quem é que senta na cadeira do presidente da República quando ele está fora? O vice-presidente da República, o ministro do STF, o presidente da Câmara dos Deputados. Todos esses sentam na cadeira do presidente. Então, só com essa dica, a gente já eliminou 3 alternativas. Ah, professor, eu não me lembro agora. Ministro de Defesa e senador. Lembra o seguinte, senador não tem que ser brasileiro nato. Apenas um dos senadores. São 81 senadores, só tem um que tem que ser nato. Sabe quem? O presidente do Senado. Assim como os deputados federais, são mais de 500 deputados, só tem um que tem que ser nato, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, senador não precisa ser brasileiro nato. Só um deles tem que ser, só o presidente do Senado. Ministro de Defesa está lá no artigo 12, parágrafo 3º, também tem que ser. Então, pessoal, letra C, o gabarito, apenas o senador que não precisa ser brasileiro nato. É só o presidente do Senado, conforme artigo 12, parágrafo 3º. Questão 12. Essa aqui também bem tranquila, né? Inclusive, quem fez o nosso curso com a legislação, a gente trabalhou na parte da Constituição esse assunto, inclusive no simulado da Constituição tinha uma questão assim sobre idade. E a idade mínima de vereador, né, pessoal? A gente tem que saber que é 18 anos, lembram? 18 anos vereador, 21 deputado e prefeito, 30 governador do estado, 35 presidente e senador. Tem que saber essas idades, isso cai muito em prova. Questão bem fácil, letra A, o gabarito aqui na questão 12. Agora vem as questões sobre a lei orgânica. Começa uma questão com um assunto que eu trabalhei no simulado, além de ter trabalhado no curso também, que é as competências. Eu geralmente faço questão no simulado misturando as competências que são só do município com as competências que são concorrentes. Essa questão, ela perguntou só sobre as competências concorrentes. As competências concorrentes são aquelas que cabem à União, o Estado e o município. Pois é. E qual que está errado aqui? A banca simplesmente copiou aqui o artigo 9º, copiou incisos e alterou um deles. Sabe o que ela fez? Ela colocou evitar o fomento. E não, a atribuição é fomentar, não evitar o fomento. E atenção quem vai fazer prova da Legale. A Legale está fazendo isso em muitas provas. Ela coloca evitar antes para tornar incorreto, para inverter o sentido do que tu está lendo. Então, pessoal, a incorreta aqui, na questão 13, é a letra E, conforme artigo 9º da Lei Orgânica. Questão 14. Pessoal, aqui nós temos então uma questão que eu fiz uma quase igual no simulado. Inclusive no meu simulado a pegadinha era a mesma. Que é uma pegadinha que a banca gosta de fazer. E aqui eu tenho certeza que quem estava fazendo o nosso simulado
quando viu essa questão na prova, deu uma risada, né? Até trabalhou, os colegas desconcentrou, porque ficou muito fácil de acertar, né? Vocês já conheciam essa pegadinha, eu falei para vocês no simulado, também no curso, claro. Pessoal, o prefeito pode ser cassado quando ele atentar contra o patrimônio do município? Sim. A improbidade? Não, pessoal, porque eu quero que o prefeito atente contra a improbidade, porque improbidade é desonestidade. Se ele vai contra a improbidade, ele está fazendo uma coisa boa. O que o prefeito não pode é atentar contra a probidade. A banca trocou improbidade por probidade. E aí ficou errado, pessoal, porque o que está lá no artigo 68 é que o prefeito vai ser cassado se ele atentar contra a probidade. Quem atenta contra a probidade está cometendo uma improbidade. É isso. Então está errada a segunda. E terceiro, contra o cumprimento das leis e decisões judiciais, está certo? 1 e 3 corretas. Letra D, o gabarito, conforme artigo 68. A questão 15 é mais uma que estava igualzinha no nosso simulado. O prazo que as certidões devem ser fornecidas. Questão igualzinha no simulado, está lá no artigo 106, que o prazo é de 15 dias. Eu falei para vocês que ia cair e caiu na prova. Está aí. Letra D, o gabarito, na questão 15. Questão 16, as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, assunto que eu também coloquei no simulado. No simulado eu perguntei quem é que podia criar ela, né, que é 1/3 dos vereadores. Pois é. E as conclusões delas vão para quem? A CPI é uma comissão de vereadores que faz uma investigação. E se eles acharem que tem algo errado, eles encaminham o relatório para o Ministério Público, que é o órgão que vai apurar e, se for o caso, processar os responsáveis. Letra A, o gabarito na questão 16, conforme artigo 42 da Lei Orgânica. Vamos agora para o regime jurídico dos servidores, questão 17, questão quase igual a que eu coloquei no simulado. No simulado eu coloquei uma questão bem parecida com essas mesmas assertivas, a diferença é que a pegadinha que eu fiz foi diferente da que a banca fez, mas eu trouxe as mesmas situações, então, lá no nosso simulado. Então, quem fez o simulado acertou essa questão também, reconheceu na hora, né? Pessoal, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade está prevista no artigo 172 do regime jurídico dos servidores. E nós temos que vai ser cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo praticou usura em qualquer das suas formas. Aqui, a questão fala deixou de praticar usura. Não. Quem deixa de praticar usura não faz nada errado. O errado é praticar usura. Usura é agiotagem, né? E isso é errado. Deixar de praticar é uma coisa boa. Então, que vocês todos deixem de praticar usura, que vocês não vão ser punidos. Agora, se praticou falta punível com a demissão, aceitou ilegalmente cargo ou função, vai ter cassado a aposentadoria. Letra B é o gabarito aqui na 17, conforme artigo 172 do regime jurídico dos servidores. Quem fez o nosso curso ou a revisão pré-prova, lembra que já tem um esqueminha, eu fiz um esqueminha com as 3 situações que cabem à cassação da aposentadoria. É isso, letra B, o gabarito. Questão 18, mais uma quase igual do meu simulado. A diferença é que no meu simulado eu perguntei o prazo que tu ganha no teu casamento, na tua lua de mel, e a banca perguntou no falecimento do companheiro. O artigo 137 traz uma situação de concessões para os servidores, dias que vocês poderão faltar ao serviço, como para o casamento, falecimento, dentre outros. E aqui a banca perguntou, então, em caso de falecimento de companheiro, quanto tempo tu vai ter lá para o teu luto, para a tua lua de mel? E aí, são 5 dias, letra C, o gabarito, letra C, conforme o artigo 137 do regime jurídico dos servidores, mais uma questão que eu tenho certeza que quem fez o nosso simulado achou fácil aqui na prova. Questão 19 envolve licenças, e aqui a banca inovou. Ela misturou várias licenças e perguntou qual que estava correta. Ela pegou em todas as alternativas e colocou algum errinho mudando o que está na lei. A letra A, por exemplo, fala da licença de interesses particulares, dizendo que não poderá ser interrompida. E isso está errado, porque ela pode ser interrompida. Eu posso desistir da licença de interesses particulares e pedir para retornar. Então, a letra A está errada.
A licença paternidade acarreta prejuízo à remuneração? Não, né? A licença paternidade não é prejudicial, não tem desconto na remuneração. O servidor poderá se ausentar sem problema. A licença para cuidar de alguém da família independe de comprovação? Não, depende. Para obter uma licença de doença em pessoa da família, o teu familiar vai passar por uma perícia para realmente demonstrar que é necessário. Letra D, a licença para concorrer a cargo eletivo permite a remuneração? Sim. Quando o servidor se candidata a vereador, deputado, prefeito, seja o que for, ele poderá ter uma licença com remuneração nesse período eleitoral. Essa é a nossa resposta à letra D, o gabarito. A letra E diz que o servidor convocado para o serviço militar tem licença remunerada. Não, a licença não é remunerada, não. O município não vai pagar para o servidor enquanto ele está lá nas Forças Armadas. Então, letra D, o gabarito na questão 19. E a questão 20, mais uma igualzinha no meu simulado. Só a diferença é que no meu simulado eu perguntei o prazo da suspensão e a banca perguntou da advertência, mas está no mesmo artigo, né? Inclusive, quem fez o curso, a gente tem um quadrinho que a gente montou com esses prazos. Eu falei para vocês que é muito importante saber o prazo de prescrição, que é o prazo que a prefeitura tem para apurar infrações e punir o servidor. E aqui nós temos, pessoal, o prazo da prescrição, conforme o artigo 178, é de 180 dias no caso de advertência. Quanto menos grave, menor o prazo. Quanto mais grave, maior o prazo. Então é isso, pessoal. Como vocês perceberam, muitas questões estavam no meu simulado ou nas nossas revisões, então, ou no próprio curso. Com certeza aí vocês tiveram alunos do curso com condição de gabaritar. Quem não gabaritou, acontece, a gente sempre erra uma ou outra, mas pelo menos eu fico tranquilo aqui que consegui ajudar bastante quem fez o nosso curso para gabaritar ou quase gabaritar essa prova. Então é isso, pessoal. Quem ainda tem prova para o cargo de professor no próximo domingo, nós temos cursos preparatórios que vocês ainda podem fazer nessa semana. O nosso curso de legislação ele é bem objetivo, sem enrolação, e vocês conseguem ainda antes da prova fazer o curso da legislação, que tem incluído o simulado e a revisão pré-prova. Se vocês não têm muito tempo ou têm outras coisas ainda que querem estudar, vocês também podem fazer só o nosso simulado ou só mesmo o nosso aulão pré-prova, com últimas dicas e revisões sobre vários pontos. E realmente, as provas, tanto da manhã quanto da tarde, muitas questões foram parecidas com questões do nosso simulado e com a nossa revisão pré-prova. Então, certamente, é uma boa forma de revisar agora na reta final, para quem ainda tem prova no próximo final de semana. Então é isso. Desejo a todos que fizeram essa prova uma boa sorte e contem conosco aqui do PGF Concursos para os próximos concursos, para os próximos desafios.